Uniclac. Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas aqui, professor de Química da LAC Concursos. E vamos lá? Seguinte, hoje nós vamos falar sobre relações molares. Professor, o que são relações molares? A gente já vai ver. Mas antes até da gente ver conceitualmente essa aula, vamos dar uma olhada de como a banca realmente cobra isso, as bancas, né? Vamos lá? Olha só. Um certo tipo de titânio utilizado em implantes na coluna vertebral pesa em média 18 gramas. O número de átomos de titânio presente nesse tipo de parafuso é D. E ele me deu os valores e me deu ainda alguns dados que a gente tem que considerar. Mas antes da gente resolver a questão, vamos falar um pouco então sobre relações molares, sobre o grande assunto da vez, o mol. Vamos lá. Seguinte, todas as vezes que a gente fala sobre massa, independente do tipo de massa, nós temos que levar em consideração as unidades. Por quê, professor? Porque a unidade que a gente vai utilizar deve estar de acordo com o tamanho dessa grandeza. Eu não vou usar, por exemplo, gramas para mensurar a massa, por exemplo, de um caminhão. Não faz sentido. Então eu preciso saber que eu tenho que adaptar essa unidade, esse valor de unidade, dependendo do tamanho da grandeza. Imagine então quando a gente fala exatamente do átomo. O átomo é algo muito, mas muito pequeno, minúsculo. Então a massa é igualmente pequena. Por isso, é necessário a utilização de uma unidade específica. E essa unidade é conhecida como unidades de massa atômica. Professor, o que é essa unidade de massa atômica? Historicamente, a unidade de massa atômica ela passou por algumas mudanças. Primeira coisa, ela deve estar relacionada com essa quantidade, não é? Então, para isso, eu vou usar um padrão. E esse padrão, inicialmente, foi justamente o hidrogênio. Está aqui, ó, 1803 se utilizava o hidrogênio como padrão. Como assim padrão, professor? Se dizia que o hidrogênio seria o valor unitário para essa unidade de massa. Então, olha, uma unidade de massa atômica é igual a um átomo de hidrogênio. A utilização do próprio hidrogênio era muito específica, era muito bem vista, porque o hidrogênio realiza ligações com vários átomos, ok? Mas, com o passar do tempo, principalmente dentro da própria ciência, começou a se discutir se era melhor utilizar o hidrogênio ou o próprio oxigênio, porque o oxigênio tem muito maior abundância do que o hidrogênio na crosta terrestre e, além de tudo, também reage muito mais facilmente. Então, por isso, houve um grande debate. Eu vou falar do hidrogênio ou do oxigênio? Por fim, esse debate foi sanado em 1960, onde se passou a utilizar o carbono. Professor, então qualquer carbono? Calma, não é bem qualquer carbono, mas sim um carbono específico, um isótopo, que é o carbono 12. Importante, peraí, professor. O carbono vai usar como padrão, beleza, mas todos os outros átomos, de todos os outros elementos, possuem massas maiores do que o carbono? A resposta é não. E agora, professor, como é que eu vou mensurar aqueles menores? Para isso, se estabeleceu a seguinte relação. A massa atômica do carbono 12 corresponde a 12 unidades de massa atômica. Ou seja, o que nós consideramos hoje uma unidade de massa atômica nada mais é do que 1/12 da massa do átomo do carbono 12. Ou seja, é como se eu pegasse o átomo de carbono e repartisse ele em 12 pedaços. Esse pedacinho é que nós chamamos de unidade de massa atômica. Em massa comum, em gramas, equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Para você ter uma ideia do tamanho, é muito pequenininho mesmo. Por isso, para a gente não trabalhar com unidades tão pequenas, muito melhor eu trabalhar com esse U. A partir de agora, quando a gente falar sobre massa atômica, lembre-se, eu estou tratando de unidades de massa atômica, U, ok? Bom, mas o que é essa aplicação? De uma maneira mais simples. A unidade de massa atômica, ela corresponde, então, à massa de um próton. E, igualmente, a massa de um nêutron. Como a gente viu lá na atomística, a gente até estudou e a gente falou exatamente esse termo. Olha, galera, prótons e nêutrons possuem massas equivalentes, praticamente iguais. E, além disso, vale ressaltar que
possuem massa unitária. O que é essa massa unitária? Está aqui descrito. Nada mais é do que a uma unidade de massa atômica. Também podemos dizer que a massa do isótopo de carbono 12, lembrando essa configuração, o número inferior aqui é o número atômico, 6, e o número superior seria o número de massa, né? Ele vai ser escrito dessa forma. Então, ó, o que o carbono 12 possui, professor? Ele possui 6 prótons e 6 nêutrons. Beleza. E daí, professor? Então, ele vai equivaler justamente a 12 vezes essa 12ª parte do carbono 12. Por isso que nós consideramos que ele possui 12 unidades de massa atômica. Então, aquele número 12 que fica lá em cima, que a gente sempre fala que é número de massa, nada mais é do que unidades de massa atômica, ok? Essa é a base do que nós chamamos de massa atômica. Bom, mas, professor, lá na tabela periódica, nós temos às vezes números quebrados. Por exemplo, o boro. O boro é 10,8. Professor, tem como ter 0,8 nêutrons ou prótons? A resposta é não. Então como é que aparece justamente aquela massa, professor? Está aqui a descrição. A massa atômica de um elemento, cuidado, não estou falando do isótopo, mas do elemento, ela deve ser determinada pela média ponderada das massas atômicas dos isótopos desse elemento. Exemplo, olha só para o cloro. O cloro tem dois isótopos que possuem as seguintes relações. Um deles possui a massa 35, com 75% de abundância, e o outro possui a massa 37, com 25% de abundância. Se você procurar na tabela, você vai ver que a massa dele não é 35 nem 37. Ah, professor, eu posso fazer uma média aritmética? O que é a média aritmética? Soma as duas, divide por 2, ia dar 36. Seria o correto, professor? Resposta, não. Por que não? Porque eu estaria colocando um erro em relação justamente à abundância. Por isso deve ser feita uma média ponderada. Vamos só aplicar essa média ponderada? Está aqui, ó. Imagine então eu tenho aquelas duas massas. Eu tenho cloro com a massa 35 e possui uma abundância de 75% aproximadamente. Ok? E nós temos o cloro 37, que possui essa abundância aproximadamente igual a 25%. Tá? Como é que eu faço para determinar então essa massa, professor, do elemento cloro? A gente vai fazer uma média ponderada. Para quem não se lembra, média ponderada nada mais é do que você pegar o valor da massa, multiplicar pelo percentual e somar. Então a gente vai ter assim, 35U vezes 75% mais 37U vezes 25%, tudo isso aqui dividido pela soma do total da abundância, que é o 100, tá? 100%, né? 100%. Então você vai perceber que a determinação dessa média ponderada deve ser utilizando esta relação. Ok? Então, multiplicando, você vai ter aí, faz a multiplicação certinha, você vai ver que na soma final, nós teríamos, justamente, já depois de resolvido essa equação, nós teríamos 35,5 unidades de massa atômica. Essa seria a massa do elemento cloro. Por que, professor, que eu tenho que usar aquele e não essas duas? A resposta é, imagine em um experimento. Você tem como determinar exatamente se você está usando esse ou esse? Ou pelo menos certinho essa quantidade específica de quantos átomos de um, quantos átomos de outro? Não, é impossível, professor. Por isso que a gente usa uma média ponderada, porque o erro é praticamente nulo nesse caso. Então, 35,5 é assim que você vê a massa dos elementos que estão tabelados, lá na tabela periódica mesmo. Por isso que às vezes aparece com uma variação ali, justamente na casa decimal. Ok? Vamos dar continuidade? Deixa eu apagar aqui. Então, isso aqui é a forma como eu faço justamente os cálculos de média ponderada. Tudo bem? Bom, mas e a molécula, professor? Porque isso eu falei para o átomo.
Mas para a molécula ela também tem um peso, uma certa quantidade de massa. É até meio errado a gente falar peso, por isso que, professor, eu já vi em alguns livros falar sobre peso atômico. Esse termo ele caiu em desuso, né? Porque a gente não usa mais o termo peso. Peso é força gravitacional, a gente usa massa, ok? Então, a massa de uma molécula ela também é dada em unidades de massa atômica. O nome massa molecular está relacionado justamente a essa massa de uma molécula. E como que eu determino, professor? Para isso, eu vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho esse cara aqui, ó. Eu tenho o fosfato de cálcio, Ca3PO42. Como é que eu determino a massa, professor? Vamos lá de novo. Então aqui, ó, a substância é o Ca3PO42. Como que eu vou determinar a massa dessa substância? Você vai determinar da seguinte maneira. A massa da molécula nada mais é do que a multiplicação da quantidade de átomos de cada elemento vezes as suas respectivas massas e a somatória delas, ok? Então, como assim, professor? A gente vai fazer assim, olha. Quantos átomos eu tenho de cada uma delas? Lembrando, primeiro eu vou colocar assim, ó, quantidade. Então, a quantidade, eu tenho 3 átomos de cálcio, que é esse númerozinho aqui de baixo. Para o fósforo, aqui, ó, dentro do parênteses, eu tenho o número 1. Lembrando, o 1 eu não preciso descrever, por isso ele não estava descrito anteriormente. Entretanto, como ele está dentro do parênteses e eu tenho esse número na frente, esse número na frente multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Então, como eu tinha um fósforo, passo a ter 2 fósforos. E para o oxigênio, professor? O oxigênio, dentro do parênteses, tem 4. Só que eu tenho 2 fora do parênteses, vai ficar então 8. Então eu vou multiplicar tudo isso aqui. Percebam que lá no texto, o exercício, eu vou colocar aqui rapidinho, está aqui, ele me deu as massas de cada elemento. Professor, eu tenho que gravar essas massas? A resposta é não. Na verdade, o exercício vai te dar. As provas, elas trazem já esses dados de massa atômica, de massa elementar para cada elemento. Existem alguns que podem sim ser cobrados como natural para você gravar. Quais são, professor? Normalmente são 3. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Para quem quiser gravar, carbono é 12, a gente já até falou. Hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. São esses que eu tenho que gravar mesmo. O restante, os exercícios vai te dar. Então tá aqui, ó, eu tenho quantidade, eu vou multiplicar pela própria massa atômica. Então, peraí, qual que é a massa atômica do oxigênio? O professor já disse, 16 unidades de massa atômica. Já o fósforo possui a massa 31 e o cálcio possui a massa 40. Multiplicando esses valores, nós temos então 8 vezes 16, então nós temos 8, 4 dá 128 unidades de massa atômica, só de oxigênio. Já no fósforo eu tenho 62 unidades de massa atômica. E por fim, ainda tem 120 unidades de cálcio. Está aqui. Bom, professor, o senhor falou dos elementos, mas e da substância? O que eu faço? Basta eu somar, então, esses valores. Vamos lá? Nós temos, então, 0 vai 1, 1 vai 1 e 3. 310 unidades de massa atômica. Essa seria a massa molecular do fosfato de cálcio. Então, todas as vezes, professor, eu faço esse tipo de cálculo para determinar as massas? Sim. Às vezes, isso a gente vai usar bastante, principalmente nos cálculos químicos. Às vezes o exercício já te dá até pronto, já te dá lá 310. Mas se ele não te der pronto, ele vai te dar as massas de cada um dos elementos e você vai ter que calcular dessa forma. Vamos para frente? Então, isso aqui é o que nós chamamos de massa molecular. Muito cuidado, tá, gente? Muita gente confunde o nome molecular com molar, que é outra relação que a gente já vai ver. Então, cuidado, isso é massa molecular. Beleza, agora a gente vai começar a falar desse cara.
Molares aqui vem justamente dessa palavra mol, e eu começo sempre dizendo o que não é o mol. Mol não é abreviação de molécula. Muita gente pensa que mol significa molécula abreviada. Ah, o cara escreveu mol, mas era molécula. Não. Mol, na verdade, é isso aqui, ó. O que é o mol, professor? O mol é uma unidade de grandeza de quantidade de matéria. Então, a partir de agora, quando alguém falar mol, o que é mol? Mol é quantidade de matéria. E que quantidade? Essa daqui, ó. Essa quantidade, ela é definida como a quantidade de matéria de uma entidade química que se encontram 6,02 vezes 10 a 23 partículas elementares dessa entidade. Ou seja, eu tenho essa relação aqui. Um mol nada mais é do que 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Também podem ser aplicados a outras entidades químicas, como prótons, nêutrons, elétrons. Normalmente, a gente usa para átomos, moléculas ou elétrons. Normalmente para esses três. Mas pode ser, sim, aplicado para outras grandezas. Então, um número, galera, muito grande. Eu estou falando de 602 sextilhões de átomos ou moléculas. É muita coisa. Por isso eu disse, quando você fala que mol é molécula abreviada, não. Olha a quantidade de molécula que pode ser esse mol. Então não posso dizer que é simplesmente molécula abreviada. Ok? Isso é o mol. Ou seja, o mol é uma certa quantidade. Vale ressaltar que essa é uma quantidade, mas ela tem outras relações. Além de quantidade, eu posso determinar o quanto é a massa dessa quantidade. E a massa dessa quantidade nada mais é do que o que nós chamamos de massa molar. Pera aí, professor, não é massa molecular? Massa molecular é a massa de uma molécula em unidade de massa atômica. Já a massa molar é uma constante que relaciona a massa com a quantidade de matéria. E essa relação acaba sendo numericamente igual à massa molecular. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Imagine que eu estou falando do hidróxido de cálcio. A massa molecular dele é 74U. Isso aqui é justamente o que nós chamamos de massa molecular. Lembra, tem que ser em unidades de massa atômica. Agora, e a massa molar, professor? Também é 74. A diferença é que ela é uma constante que relaciona gramas por mol. É isso. Professor, tem como ter massa molar com miligramas, com quilogramas? Não. Massa molar sempre é gramas por mol. É uma constante. E nesse caso, 74 gramas por mol, numericamente igual à massa de uma molécula, né? Que é 74 também, só que unidades de massa atômica. Tudo bem? Bom, além da relação com massa, então a gente já viu que o mol ele pode estar relacionado àquela quantidade, 6,02 vezes 10 a 23. Também vimos que o mol pode estar relacionado com a massa. Bom, só essas duas, professor? Não. Ele também pode estar relacionado com o espaço, desde que esteja tratando de algumas condições bem específicas. E quando isso acontece, surge esse termo, volume molar. Professor, o que é o volume molar? Volume molar também é uma constante. Só que ela relaciona o volume de um gás em condições específicas com a quantidade de matéria. Prestem atenção. Primeira coisa, primeira informação que eu tenho que gravar quando se trata de volume molar. Eu estou falando só de gás. Somente gás, professor? Somente gás. Segundo, as condições são específicas. E quais são essas condições? A primeira delas está aqui. CNTP. Que condição é essa, professor? CNTP. CNTP é conhecido como condição normal de temperatura e pressão. Em outras palavras, significa que eu tenho a pressão de 1 atm e a temperatura de 0 graus Celsius. Quando isso ocorrer, eu vou dizer que um mol de gás equivale a 22,4 litros, independente do gás. Como assim independente, professor? Ou seja, pode ser qualquer gás. Gás carbônico, gás oxigênio, gás hidrogênio, gás nitrogênio, gás hélio, gás argônio e assim por diante. Independente do gás, se eu estiver condicionando ele na CNTP, um mol equivale a 22,4 litros.
ok? Então nós temos essa relação. Vale já dizer que existem casos em que o exercício vai te dar outras condições, que pode ser, por exemplo, a CATP. O que é CATP, professor? Condições ambientes de temperatura e pressão. Aí muda o valor. Tanto faz. Galera, o valor ele vai te dar. Ele vai dar ou 22,4 se for CNTP, se for, por exemplo, CATP, 24,6 litros ou 25 litros. Às vezes, ele vai te dar em outra condição ainda e ele vai te dar um valor. Considera 30 graus, considera 26 litros por mol e assim por diante. Mas sempre, muito cuidado, que a relação é 1 mol para aquela relação volumétrica. Tudo bem? É um valor constante também. Bom, isso significa que nós podemos relacionar o mol com essas grandezas. A primeira, 1 mol igual a 602 sextilhões, ou seja, 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Segunda relação, 1 mol é igual a massa molar da substância, que é dada em gramas. Também é uma constante, mas que depende de substância para substância. E por último, 1 mol, quando se trata de um gás, equivale a 22,4 litros na CNTP. Então, por exemplo, imagine que eu estou falando do CO2. Vamos lá para as relações do CO2. Está aqui, CO2. Primeiro, para determinar a massa molar dele, vamos, professor. Então, está aqui, a massa molar dele vai ser dada pela... Primeiro, vamos achar a massa de uma molécula. Eu tenho 2 oxigênios, 1 carbono. A massa do oxigênio é 16, do carbono é 12. Então eu tenho 16 vezes 2, 32. 1 vezes 12, 12. Não é? E basta eu somar, achei aqui, 44 gramas por mol. Essa é a relação. Por que eu já fui direto para gramas por mol, professor? O senhor colocou U, porque eu estou querendo massa molar mesmo, para a gente usar nas relações. Vamos para as relações? Olha só as relações. Eu posso dizer, então, que 1 mol de CO2 equivale a 6,02. Deixa eu já apagar isso aqui. A gente já calculou, né? Vai ficar, então, na verdade, isso daqui, 44 gramas por mol. Então, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Professor, como é que eu sei se é molécula ou é átomo? Dica: molécula é quando eu trato de uma substância. Tá aqui, CO2, uma substância. Quando que eu sei que é átomo? Quando eu trato de um elemento só. Então, se eu estivesse falando só do carbono, aí eu estou falando de átomos. Aqui, nesse caso, estou falando de moléculas mesmo. Bom, outra relação, 1 mol de CO2 equivale justamente a 44 gramas, não é? Isso aqui é justamente a massa molar dessa substância. Então tá aqui, 1 mol de CO2. 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. E para a gente encerrar a relação, 1 mol de CO2 equivale a 22,4 litros na CNTP. Lembrando, CO2, gás carbônico, então ele tem essa condição de gás dentro da CNTP. Espera aí, professor, então. Eu tenho essas 3 relações para o CO2, mas eu quero que você pense da seguinte maneira. Por que a gente diz que isso são relações molares? Porque todos eles estão relacionados com mol, professor. Beleza, mas eu quero que você entenda que, como todo mundo aqui é um mol, eu posso interrelacionar essas outras grandezas. Como assim? Olha, 1 mol de CO2 equivale a 602 sextilhões de moléculas. 6,02 vezes 10 a 23. 1 mol de CO2 também equivale a 44 gramas. Então, eu posso presumir que 602 sextilhões de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, equivalem a 44 gramas. Por quê, professor? Porque não é 1 mol e 1 mol não pesa 44. Então, equivale, professor? Equivale. Eu posso dizer que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas também ocupam 22,4 litros na CNTP, professor?
Posso, por quê? Porque isso não é um mol, e um mol de CO2 na CNTP não equivale a 22,4. Eu ainda posso dizer que 44 gramas de CO2 equivale a 22,4 litros na CNTP? Posso. Tudo isso aqui é o que nós conhecemos como relações molares. Então lembra disso aqui, ó. Para que a gente fez essa especificidade, né? Nós mostramos todas essas propriedades molares para o CO2. Porque se eu precisar, eu consigo interrelacionar elas. Fechou? Isso é relação molar. Pronto. Ah, professor, só isso, professor, só isso. Ou seja, se eu precisar, eu consigo transformar uma dessas grandezas em outra só por causa da relação molar. Isso é o que nós conhecemos das grandezas. Bora para as questões então? Olha só. Um certo tipo de titânio utilizado em implantes na coluna cervical, né, vertebral, pesa em média 18 gramas. O número de átomos de titânio presente nesse tipo de parafuso é D. Vamos lá. Considere. O que é esse Na, professor? Na, grava aí, ó. Número de Avogadro. Professor, o que é isso? Número de Avogadro. Constante de Avogadro dá na mesma. É 6,02 vezes 10 a 23. Aqui ele colocou só 6,0, professor. Não tem problema. Melhor ainda, porque fica mais fácil você fazer o cálculo, porque ele arredondou, não vai fazer tanta diferença. Tá? E o Ma, professor? Massa atômica, ele ainda colocou aqui, ó, em unidades de massa atômica para o titânio, 48. E aí ele me dá essas grandezas. E agora, professor, como é que eu faço? Vamos fazer o seguinte, bora para as relações. Eu estou falando de titânio. O titânio, ele já até me deu aqui, ó. O titânio, eu tenho 48 unidades de massa atômica. Então, quais são as relações que eu tenho para o titânio? A primeira, um mol de titânio equivale justamente a 6,0 vezes 10 a 23. Titânio não é uma substância, é um elemento, professor. Então, aqui é átomos. Viu como faz a diferença? Então, se eu estou falando de elemento, átomo. Se eu falo de substância, molécula. Beleza? Beleza. Eu também tenho aqui 1 mol de titânio é igual a 48 gramas. Já vou direto para gramas. Por quê, professor? Porque aqui é a unidade de massa atômica. É para um titânio, um átomo. Eu estou falando de 1 mol, então essa grandeza inteira. Beleza, professor, tem CNTP para ele? Não, titânio é um metal, não é? Então ele, nas condições de 1 atm, 0 graus, ele está no estado metálico, estado sólido. Então eu não vou ter aquela terceira relação, só vou ter essas duas. Beleza, aí você vai lá no exercício. O exercício, como a gente leu, você vai acompanhar aí, vai estar assim, olha, ele quer saber qual é o número de átomos presente no parafuso que pesa 18 gramas. Então eu quero que você saiba que você vai fazer desse jeito. Professor, como é que eu resolvo? Você faz assim, olha, eu sei que o parafuso pesa 18 gramas. Bom, beleza, professor. Então, quantos átomos tem no parafuso? Essa é a pergunta. Esse é o comando da questão. Agora olha para as relações. Aonde eu tenho gramas aqui? Ah, tá aqui, professor. Eu quero que você sempre faça assim, ó. Sempre unidade correta embaixo da própria unidade. Então, ó, gramas embaixo de gramas. Então aqui, ó, aonde está 18 gramas, embaixo você coloca 48 gramas. Aonde está átomos, você coloca átomos. 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Está aqui. Isso aqui são as relações e a gente resolve como? Regra de 3 simples, proporcionalidade. Então está aqui, ó, multiplica cruzado. Isso significa, no valor a gente vai ter isso aqui, ó. Nós teremos 48 vezes x, que é igual a 18 vezes 6,0 vezes 10 a 23. Nossa, professor, esse 10 a 23 aqui vai dar trabalho. Fica tranquilo. A dica que eu dou é, deixa pro final. Sempre deixa ele pro final. Então, isolando o x, nós temos que x vai ser igual a 18
vezes 6,0 vezes 10 a 23, dividido por 48. Isso aqui nós estamos montando justamente para quê? Para simplificar, fica mais fácil. Olha só o que eu tenho. 6 eu consigo simplificar com 48 e sobram no final aqui 8. Portanto, nós temos no final isso aqui, ó, 18 dividido por 8 vezes 10 a 23 átomos. 18 dividido por 8 dá quantos, professor? A gente faz a divisão, achamos o valor, no final, quanto dá isso aqui? Isso aqui vai ser igual aqui, ó, resultado 2,25 vezes 10 a 23. Isso aqui, basicamente, é uma questão de relação, justamente relação molar. Bora lá para as questões, só para a gente ver. Então tá lá, ó, 2,25 vezes 10 a 23. Percebam que o 10 a 23 não mudou do jeito que eu falei para vocês. É a última coisa. Professor, nunca vai mudar? Não é isso. Pode ter que mudar, sim. Mas sempre você vai deixar ele pro final, tá? Sempre você vai deixar ele pro final, só para deixar aqui marcado, né? Tá aqui, ó. Então deu 2,25 vezes 10 a 23. Tá aqui, ó. Resposta nossa da primeira questão. Vamos fazer outra? Então vamos. Diz assim, olha, analise as afirmativas a seguir em relação às grandezas. Ou seja, essa é mais teórica. Olha só. Primeiro, o número de átomos, íons ou moléculas por mol é aproximadamente 6,0221 vezes 10 a 23. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Já vou marcar aqui, ó, pra gente. Então, ó, a primeira é verdadeira. Bora para segunda. Segunda relação. A massa de um átomo é dada pela média das massas dos isótopos naturais ponderadas pela ocorrência de cada isótopo. Ele está falando do elemento, não é? A massa de um átomo não é isso, professor? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Porque o que nós consideramos, por exemplo, lá pelo cloro, 35,5 vai ser a massa de um átomo que a gente vai considerar. Não é justamente a média ponderada, não é lá, ó, é a média das massas dos isótopos naturais ponderada pela ocorrência? Verdadeiro. Verdadeiro. Bora para 3. A massa molar, a massa de um mol, é de uma substância, é resultante do somatório do número total de átomos multiplicado pela constante de Avogadro. A gente multiplicou alguma coisa? Não, professor. Na verdade, a gente multiplicou a massa do elemento pela massa dos átomos que formavam uma molécula e colocamos em unidades de gramas por mol. Então isso é falso, tá? A terceira, então, ela é falsa, não é verdadeira, ok? Bora para a quarta. Olha só. Um mol de espécies contém um determinado número de espécies igual ao número de átomos que existem precisamente em 12 gramas de carbono 12? Verdadeiro. Essa é justamente a unidade de massa atômica que a gente utilizou. Então, na verdade, sim, esse cara daqui, né? A quarta é verdadeira. Então, 1, 2 e 4 já são verdadeiras. Vamos ver a última. Tá aqui. O volume molar de um gás é constante, igual a 22,4 litros, né? 41 litros por mol, em quaisquer condições. Parou, em qualquer condição não. Tem que ter uma condição específica, porque se eu alterar a condição, esse valor ele muda, ele se altera também. Então, já sei que não é. Vamos lá. Primeiro, são verdadeiras a 2, a 4 e a 5? Não. São se apenas as afirmativas 1, 2 e 4 são as verdadeiras, está lá. 1, 2 e 4 são as verdadeiras. Isso mesmo, né? Só para a gente ver as outras. 2, 3 e 4 não. 1, 3 e 4 não. E pronto. Achamos, então, verdadeiras. Está aqui as nossas alternativas. Para a gente encerrar, fazer mais uma. Não é? Está aqui. Ele diz o seguinte, olha, assinale a alternativa que apresenta a quantidade de átomos de alumínio
presente em uma liga que tem 540 gramas desse metal. Pera aí, a gente já faz, bora para as relações. Então tá aqui, ó. Peraí, antes de tudo, ele me deu ele me deu aqui o valor, ó. Me deu a constante de Avogadro. Ah, professor, ele não me deu o valor da massa. Normalmente é porque já vem na prova, a prova já traz a tabela periódica, então por isso que ele não falou aqui, mas eu trago para vocês já o valor. Então vamos lá, ó. Então, agora sim, o alumínio, eu vou colocar o valor da massa já, ele está falando do alumínio, 27 gramas por mol. Já vou colocar já direto já ele com o valor da massa molar dele. Como é que eu faço as relações então? Então eu tenho 1 mol de alumínio, que é igual a 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Por que átomos, professor? Porque eu estou falando de um elemento, o alumínio. Não estou falando de uma substância, e sim do elemento. Então vamos lá. Próximo. 1 mol de alumínio equivale a 27 gramas. Achamos. Professor, tem CNTP para ele? Alumínio a 0 graus em 1 atm é estado sólido, então não tem CNTP. Então a gente vai para o texto. O texto falou assim, olha, ele quer saber quanto tem. Olha, se eu tenho 540 gramas de alumínio, qual é o valor em quantidades de átomos? É isso aqui que ele quer. Ou seja, mesma regrinha, grama embaixo de grama. Então tá aqui, ó, 27. Deixa eu colocar aqui a mesma cor. Tá aqui, ó, 27 gramas está para quanto em número de átomos? Átomos e átomos. 6,0 vezes 10 a 23 átomos. Ok? Regra de 3 simples, tá aqui, ó, multiplica cruzado. E agora, professor, tá aqui, x vai ficar então 27x é igual a 540 vezes 6 vezes 10 a 23. Isolando x, eu vou ter 540 vezes 6 vezes 10 a 23. Isso tudo dividido por 27. Peraí, professor, dá para simplificar, não dá? Dá. Simplificando aqui, ó, 27 por 540, eu tenho, na verdade, então aqui vezes 20, né? Sobra 20. Portanto, 20 vezes 6 dá 120 vezes 10 a 23. Bom, 120 vezes 10 a 23. Vamos arrumar essa notação? Por quê, professor? Porque não dá certa a notação. Lembrando que na notação científica eu tenho que ter um valor numérico entre 1 e 10. Não é? Tem que ser maior do que 1, menor do que 10. Tem 120 e agora, professor? Eu faço isso aqui, ó, para ficar mais fácil para você lembrar. Tá aqui. A vírgula tá bem aqui, ó. Eu vou andar até ficar entre 1 e 10. Então, entre 1 e 10 é 1,2. Eu andei 2 casas. Como eu saí daqui para cá, ou seja, eu andei para a esquerda, esse valor aumenta o número de casas. Eu vou somar isso com 2. Total, tá aqui a resposta. Isso daqui vai ser igual, então, a 1,2 vezes 10 a 25 átomos. 1,2 vezes 10 a 25 átomos. Portanto, deixa eu apagar aqui os nossos cálculos, né? Tá acompanhando. Deixa eu ver se eu acho que vai. Ah, dá para aparecer ali. Tá aqui, ó. 1,2 vezes 10 é 23. 6 vezes 10 é 24. 1,2 vezes 10 é 24. 6 vezes 10 é 25. Tá aqui a nossa resposta. 1,2 vezes 10 a 25. Ainda tem um último exercício para a gente resolver. Tá aqui, ó. Considerando
a massa molar do hidrogênio igual a 1 grama por mol e do oxigênio igual a 16, o número de mols de molécula. Presta atenção que ele falou o número de mols. Ou seja, ele perguntou o número de moléculas? Não, ele perguntou o número de mol. Beleza. De água, H2O, em 360 gramas. Isso dá até pra gente fazer aqui. Olha só, qual é a relação que eu tenho? Primeiro, para achar a massa, vou fazer porque tem mais espaço, né? Vou fazer assim, ó, água, H2O. Então eu tenho, para massa, 1 vezes 16, 2 vezes 1, isso passa a ser 16 com 2, 18 gramas por mol. Essa é a massa molar da água. Então eu tenho 1 mol de água é igual a 6,0 vezes 10 a 23. Olha só, como eu estou falando de substância, eu sei, isso aqui seria moléculas. E aqui, professor, 1 mol de água equivale a 18 gramas. 18 gramas. Beleza. O que o exercício quer? O exercício quer saber qual é o número de mols em 360 gramas. Então tá lá, 360 gramas equivalem a X mol. Espera aí. Se 360 gramas equivale a X mol, qual é a relação que eu tenho aqui já direto? Tá aqui, ó. Eu tenho a relação de grama embaixo de grama. 18 gramas é igual a 1 mol. Basta eu multiplicar isso aqui cruzado. Em outras palavras, eu vou ter isso aqui, ó. Qual é o valor de X? X vezes 360 é igual a 18. Portanto, opa, tá aqui ao contrário, desculpa. 18, né? 18 vezes X é igual a 360. Portanto, X é igual a 360 dividido por 18. Ou seja, X, cadê? X é igual a 20 mols. 20 mols de água. É isso. Resultado final, 20. Olha só o que a gente tem. Professor, isso aqui, não é possível que é só isso. É só isso aqui mesmo. Olha só, pra gente ver, tá lá as alternativas, ó. 2, 4, 20, 40, 60. Alternativa correta, 20. Galera, é isso. Então, né? É isso aqui. Façam as atividades, faça certinho, faz anotações e, claro, pode contar com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.